Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. São 11 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha comigo notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de política. O Congresso Nacional vai terminar o mandato atual como a melhor avaliação popular. É o que mostra um levantamento feito pelo Instituto Datafolha. Os deputados e senadores chegam ao final de mandato com a melhor avaliação popular. É o que mostra uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, a satisfação dos eleitores com o desempenho do Congresso melhorou. Eleitos em 2018, os 594 parlamentares têm o trabalho aprovado por 20% da população, segundo o Instituto. Na última pesquisa, feita há 5 meses, o índice para bom e ótimo era de 12%. Por outro lado, 26% dos entrevistados ainda mostraram rejeição ao trabalho do Legislativo Nacional, o que representa uma queda acentuada em relação ao último levantamento, quando o índice era de 39%. Os números também são melhores do que os registrados nas últimas 2 legislaturas, encerradas em 2014 e em 2018. Essas, aliás, foram as mais mal avaliadas na série histórica realizada pelo Datafolha. A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 20 de dezembro, com 2.016 pessoas de 126 municípios brasileiros. Eu falo de economia agora. Economistas alertam que o preço da gasolina pode chegar a R$ 7,00 em janeiro. E o motivo é o fim do ICMS, do teto do ICMS cobrado sobre os combustíveis. O preço médio da gasolina comum nos postos de combustíveis do Brasil começou o ano em R$ 6,63 e deve terminar 2022 em R$ 4,93, segundo dados da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural. A variação é de 25,6%. O preço do combustível atingiu o pico no final do primeiro semestre, mais precisamente no fim de maio e início de junho, quando a média nacional atingiu R$ 7,28. O menor valor foi registrado em outubro, quando a média do litro custava R$ 4,89 no país. E o principal motivo foi a redução da alíquota do ICMS nos estados. Mas economistas alertam que a volta dos tributos estaduais deve elevar novamente o preço da gasolina. E o combustível pode voltar ao patamar dos R$ 7,00 em janeiro de 2023. Quando tem início o fim da isenção do ICMS. A proposta aprovada em junho considerou os combustíveis, energia elétrica, comunicações, gás natural e transporte coletivo como bens essenciais. E por isso a alíquota do ICMS cobrada não pode passar de 18%, mas a medida vale só até o fim de 2022. Além disso, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completou 10 meses, também tem contribuído para a redução da produção mundial. Eu falo de notícias internacionais agora e, infelizmente, com uma tragédia. Pelo menos 15 pessoas morreram após a explosão de um caminhão-tanque na África do Sul. O acidente aconteceu bem na véspera do Natal. O número de mortos na explosão de um caminhão-tanque no sábado em Boksburg, perto de Joanesburgo, na África do Sul, subiu para 15 neste domingo, de acordo com o Ministério da Saúde. O balanço anterior registrava 10 vítimas. O caminhão ficou preso na manhã de sábado sob uma ponte de Boksburg. O veículo transportava 60 mil litros de gás liquefeito de petróleo, combustível utilizado principalmente em cozinhas e fogões a gás. O motorista está entre os feridos. Entre os mortos estão 3 funcionários do Hospital Tambo Memorial, que fica próximo do local da explosão, um motorista que passava pelo local e 2 enfermeiras. 37 pessoas que estavam no serviço de emergência do hospital no momento da explosão sofreram ferimentos graves e foram levadas para outros estabelecimentos. Do grupo de feridos, 24 eram pacientes e 13 eram profissionais de saúde. A explosão atingiu a área de emergência e o setor de radiologia do hospital. Partes do teto desabaram, janelas quebraram e equipamentos foram danificados. E o Natal na Espanha também foi marcado por uma tragédia. Um ônibus despencou de uma ponte e deixou 6 pessoas mortas e 2 feridas. Acompanhe. O acidente ocorreu no sábado em uma ponte perto da cidade de Cerdedo Cotobade, na Galícia, perto da fronteira com Portugal. No total, 8 pessoas estavam no ônibus, que viajava entre as cidades de Lugo e Vigo. Entre as vítimas do acidente, 2 foram resgatadas com vida, um motorista e uma mulher.
Os outros 6 passageiros foram encontrados mortos. As 2 primeiras vítimas foram achadas perto dos destroços do veículo poucas horas depois do acidente. Os corpos das outras 4 foram recuperados no rio Lleres, onde aconteceu a tragédia. De acordo com a Defesa Civil, 5 espanhóis da Galícia estão entre os mortos, entre eles uma mãe e o filho. A 6ª vítima é uma mulher de nacionalidade peruana que cuidava de um idoso na região. Um motorista que passava pelo local deu sinal de alarme depois de verificar que a barreira de segurança da ponte estava destruída. O serviço de emergência recebeu uma chamada de dentro do ônibus, o que ajudou a localizar o veículo. As operações de resgate foram complicadas pelas intensas chuvas que caíram durante a noite e também pelo relevo acidentado. Autoridades revelaram que o motorista tem experiência ao volante e testou negativo para álcool e drogas. E olha só, com o frio intenso no sul da Flórida, cenas tristes também têm afetado os animais. Imagine você que iguanas têm caído das árvores imobilizadas depois de ficarem congeladas. A tempestade de inverno mais rigorosa em décadas nos Estados Unidos provoca uma situação curiosa no sul da Flórida. Iguanas ficam imobilizadas pelas baixas temperaturas e caem duras das árvores. Como os demais répteis e anfíbios, o animal de sangue frio não consegue gerar o próprio calor e precisa do clima quente para se manter aquecido. O fenômeno não é novidade e autoridades meteorológicas do estado americano chegam a emitir alerta sobre chuva de iguanas para chamar atenção para uma onda de frio. Apesar de parecerem mortas, as iguanas costumam sobreviver e recuperar as forças assim que as temperaturas subirem. Bom, e depois da alegria de receber um presente no Natal, vem o momento das trocas. Afinal, nem todos os presentes agradam. Mas você sabe quais são os direitos na hora de trocar, de fazer uma troca? Acompanhe nessa reportagem. Passada a festa de Natal e a alegria de receber presentes, chega a hora das trocas. Muitos itens recebidos não agradam ou até vêm com um defeito. Mas quais são os direitos do consumidor na hora de realizar a troca? É importante lembrar que nenhuma loja é obrigada a fazer uma troca de um presente que não agradou a alguém, seja qual for o motivo, tamanho, cor ou item repetido. Mas na prática as empresas trocam na tentativa de fidelizar o cliente. O Procon de São Paulo alerta que se o lojista tiver se comprometido a fazer a troca por meio de placas ou etiquetas nas roupas, ele terá de cumprir a promessa. Se tiver algum defeito, o Código de Defesa do Consumidor garante a troca do produto. No caso de problemas aparentes, o consumidor tem garantia de troca de 30 dias para bens não duráveis, como alimentos, roupas, calçados e etc. O prazo sobe para 90 dias para bens duráveis, como eletrodomésticos, eletrônicos, automóveis, entre outros. Quando o defeito é oculto, isto é, se manifesta apenas com a utilização do produto, mas não é decorrente de seu desgaste natural, o prazo de 30 ou 90 dias se inicia a partir da identificação do problema. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto com mais notícias para você. Até mais!